Então, o motivo do tema é justamente para mostrar que todo mundo pode. Essa ideia do, isso fica bem porque você é magra, quando eu emagrecer eu me visto melhor, nada me veste bem, meu tipo de corpo é o pior, são coisas, são pensamentos que consomem a sua energia. E quanto mais essa energia é consumida, menos você se permite e se dá a chance de se olhar no espelho e se sentir bem. Menos você tem vontade de mudar o seu corpo, porque você se sente de uma forma negativa, você se olha de uma forma negativa, você sente que você não tem mais força para conseguir essa mudança. Imagina o seguinte, vou até fazer uns stories agora, quer ver? Vou gravar aqui. Quem me viu aí na sexta, que eu tô gravando esse vídeo na sexta, vai ter visto esses stories. Imagina o seguinte, tá? O que você acha que vai te dar mais empolgação num processo de emagrecimento, por exemplo? É você se olhar no espelho e pelo menos com a roupa você já se sentir feliz com o que vê, porque a roupa ela pode modelar o nosso corpo, ela pode nos dar mais, pode nos deixar mais feliz com o que a gente vê diante do espelho. Quando você simplesmente se cobre, coloca uma roupa, às vezes, na maior parte das vezes, né? Coloca uma roupa preta, bem larga, para tentar esconder quem você é, você acaba se olhando no espelho, se sentindo mal pelo que vê e não te mostra força, não te dá força para conseguir, por exemplo, uma mudança no corpo. E aí você acaba desanimando, mas é porque eu sou desse jeito, eu não dou conta, é melhor eu achar que é desse jeito mesmo e continuar a vida assim. E aí todo dia você fica com essa briga interna em você. Então entenda o seguinte, se vestir bem é para todo mundo, sim, independente de corpo, porque você precisa se olhar no espelho e entender suas características. E no corpo que você tem hoje, se vestir bem. Não é no corpo que você quer daqui a um ano, não é no corpo que você vai ter daqui a 3 meses, é no corpo que você tem hoje. Para todos os dias você lembrar que você é bonita, que você pode se sentir bem do jeito que você é, que você não precisa se cobrar tanto, que você pode dar um passo para melhorar, mas nada com muita, nossa, meu Deus, nada com muita negatividade, tá? Por que essas regras que eu vou mostrar para vocês são universais? Porque elas dependem de duas coisas. Dependem do efeito que você quer para o seu corpo e depende também da modelagem da peça. Modelagem toda peça tem e vontade para o seu corpo, o que você quer transmitir com a sua imagem, você também tem. Você também pode escolher, né? E são duas coisas que você tem controle. Porque você tem controle das modelagens das roupas que você compra e você tem controle do que você quer para o seu corpo. Então, quais são as duas regras? Eu vou passar a regra da vertical e a regra da horizontal. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês quais são essas regras. Primeira coisa que vocês têm que entender é que qualquer roupa tem efeito visual. Ela dá um efeito visual. E é assim, existe o efeito visual técnico, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E aí esse efeito visual, ele pode ser maior ou menor, dependendo do tipo de cor. Então, analisando as roupas aqui, né? Todas as roupas, elas criam efeitos diferentes na silhueta. Porque tem modelagem, tecido, cor, costura, as estampas, bordados. Então, para cada roupa que a gente veste, cada uma vai dar um efeito visual no nosso corpo diferente. Uma pode ampliar o ombro, a outra pode acinturar mais, a outra deixa a gente com bumbum, a outra deixa a gente com menos bumbum, uma deixa com mais perna, a outra deixa mais baixinha e por aí vai. Por quê? Porque a mistura de elementos de design acaba fazendo cada peça ter um efeito visual. Uma mesma blusa, ela pode produzir efeitos diferentes se for, por exemplo, de uma cor diferente. Então, essa blusa minha, ela tem um efeito por ela ser verde. Se eu pegasse essa blusa numa estampa de fundo branco, ela teria outro efeito.
Se eu pegasse essa mesma blusa numa estampa, num desenho, numa cor branca, ela teria outro efeito. Porque, visualmente falando, a cor já é um elemento de design que muda. Se eu criasse aqui uma ombreira, colocasse uma ombreira nessa blusa, ela iria aumentar um pouco mais o ombro. Então, ela daria efeitos diferentes pelo fato de mudar um pouco o design. E a mesma peça, exatamente a mesma peça, da mesma cor, da mesma estampa, tudo, ela também pode dar um efeito diferente no caso de você usar com complementos diferentes. Então, essa blusa aqui, se eu uso ela com colarzão todo fechado aqui, ela vai dar um efeito. Mas eu usando com esse colarzinho delicado, que inclusive é da minha parceira Roberta, depois eu vou marcar lá nos stories para vocês verem. Se eu uso com um colarzinho mais delicado, ela vai alongar mais do que com um colar fechado. Porque o que eu coloquei perto dela acabou mudando visualmente o efeito visual do decote V. E as peças, elas podem criar movimentos verticais ou horizontais no nosso corpo, dependendo da costura da modelagem, ou até de alguns detalhes, por exemplo, como recortes. Né? Uma peça que tem duas cores, ela é diferente, ela pode causar um resultado diferente, uma peça lisa. Então, olha só para vocês verem. Lá na hora que a gente imaginar uma roupa, o que a gente faz? A gente desenha essa roupa, né? O designer, ele vai lá e cria a roupa. Então, ele desenha. E na hora que ele desenha, o desenho, a gente faz o quê? Coloca linhas, né? Você cria um quadrado, você coloca linhas retas. Cria uma bola, você coloca linha redonda. Então, ele cria as peças pensando em uma linha, pensando em uma cor, em um efeito visual. Onde vai estar a cintura marcada, se não vai ter cintura marcada, se vai ser um decote V, se vai ser um decote mais alto. E aí ele colore aquilo ali. Então ele tem todo um ponto criativo e a partir disso, aquela roupa vai dar um efeito visual em um modelo, né? Em um modelo, em uma pessoa. Então, quando a gente cria uma roupa, a gente usa dos artifícios de elementos do design justamente para dar vida a essa roupa. Então, quando você olha aqui, você não olha um vestido só, você consegue enxergar um volume na saia, um volume na horizontal na manga, volume horizontal na saia, uma faixa preta marcante na vertical, um cinto na horizontal, o detalhe aqui que aumenta os ombros, que está apontando para os ombros. Então, você consegue ver esses elementos de design na hora que você pega uma peça. E aí, igual eu falei, tudo aqui vai dar um efeito. Né? Se fosse uma saia mais justa, era um efeito. Como tem volume, é um efeito que aumenta um pouco o quadril, dá volume nessa região. Efeito na horizontal. Então, vamos lá para o efeito na horizontal. Tá? Analisando as roupas, né? Analisando esse efeito horizontal. O que a gente tem de horizontal quando a gente veste? Primeiro, o efeito horizontal, porque as pessoas pensam, então horizontal não vou nem usar porque vai aumentar. Ele realmente aumenta a silhueta, mas ele também tem outros efeitos. Por exemplo, dividir a nossa silhueta em blocos. Ter a sensação de o que é tronco e o que é perna. Então, quando você vai lá e joga um cinto, mesmo no look monocromático, que é de uma cor só, você consegue dividir a sua silhueta. E aí você tem o que é tronco e o que é perna, tá? A questão é que quando eu crio muitos blocos, ou seja, eu não crio só tronco e perna, eu crio bloco do sapato, bloco das pernas, bloco da saia, o cinto, não sei o quê. Vou criando blocos, vou achatando mais a silhueta. Se eu achato, eu vou parecer mais cheinha, eu vou parecer mais baixinha. Ele pode ser ruim nesses casos, de criar blocos demais e acabar criando uma proporção visual da silhueta muito ruim. E ele pode ser usado para expandir a silhueta.
Então, ele aumenta a silhueta. Então, por exemplo, uma saia rodada com volume, o volume, ele cria um efeito na horizontal, em que você, horizontalmente, ele expande. Com a modelagem, com as costuras ou com algum acessório, por exemplo, um acessório pode ser um cinto, pode ser uma faixa, pode ser um lenço. Com a modelagem, pode ser a questão de colocar volume, né? E com a estampa também, ele pode criar, porque às vezes a gente pode desenhar uma estampa que ela traz uma sensação horizontal no desenho. Então, veja só. Aqui, deixa eu colocar minha fotinho menor para vocês. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. O máximo que eu conseguir aqui. Vou colocar assim. Aqui nós temos algumas peças, alguns looks para vocês entenderem esse efeito. Quando a gente cria um decote V, igual esse que eu tenho, veja um movimento na vertical. Então, esse é um movimento que a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos ver aqui alguns movimentos na horizontal. Aqui, quando eu coloco uma blusa, uma camisa jeans, uma jaqueta jeans amarrada, eu crio um movimento horizontal na região do quadril. Por isso que aumenta aquela região, não só pelo volume, mas porque eu crio uma linha horizontal ali. Aqui, quando eu coloco um tênis, que dá a diferença da minha cor de pele, um tênis, um sapato que é todo fechado no peito do pé, ele acaba criando um achatamento, justamente porque ele cria um bloco horizontal. Por isso que vocês já ouviram, por exemplo, falar que não pode usar saia midi com tênis, porque vai achatar mais ainda. Ou já ouviram falar que saia midi achata. Por quê? Porque a saia cria a saia, depois um bloco de perna e depois ainda o sapato. E aí você vai criando mais blocos, vai achatando. Aqui, então, a gente tem o volume da saia, tem o volume do colar, que cria esse efeito horizontal. Tem a divisão aqui entre a saia com o blazer, a divisão da saia com a blusa. Tem o movimento horizontal que é criado pelo sapato laranja, que dá diferença com a cor da pele. Aqui no meu, um que é horizontal, que é muito fácil de ver, a modelagem ciganinha. Olha a linha horizontal que ela cria. Então, isso expande o meu ombro. E aí você consegue ver também o volume na saia. O volume, ele é um movimento horizontal. Aqui a gente consegue ver a divisão clara entre perna e tronco, certo? Onde que a gente vai usar o efeito horizontal? Nas partes do nosso corpo que a gente quer expandir, ou seja, tira da cabeça de que você não pode usar listras na horizontal, ou que você não pode usar nada que tem volume. Depende. Se você pode criar volume no seu ombro, ou se você quer criar volume no seu quadril, o efeito horizontal é o ideal para você usar nessa região. E usa nos momentos que você quiser achatar a silhueta. Ai, quem quer achatar? Quem é alta, na maior parte das vezes, se incomoda em parecer alta. Então, você vai usar truques para achatar a sua silhueta. Efeitos na horizontal, um pouco mais do que no vertical, para você parecer um pouco mais baixa. Efeito na vertical. O efeito na vertical, ele é muito simples. Ele vai criar uma linha na vertical, uma linha alongadora, e tudo que alonga, afina aquela parte da silhueta. Então, tudo que cria esse movimento vertical na sua silhueta, consequentemente, tende a afinar aquela parte. Se afina, você parece mais alta e parece mais magra, tá? Parece menor aquela parte da região da silhueta. Então, você vai usar em partes que você quer diminuir. Como, por exemplo, às vezes tem pessoas que é do tipo triângulo que não gostam de evidenciar o quadril. Então, nesse momento, você vai usar o efeito vertical nessa parte da sua silhueta.
Então, aquelas mesmas fotos para vocês entenderem o seguinte. Esses efeitos, eles podem estar juntos, numa mesma peça ou na composição. E quando você usa eles na composição, você pode usar a favor do seu corpo para se vestir melhor. Então, por exemplo, aqui nesse último, quando a gente pensa em movimento vertical, eu tenho esse aqui da perna, ó. Como é bico fino, quase da cor da pele dela, eu tenho a sensação de ter mais perna, de ser mais alta. Eu tenho aqui um decote V mostrando o colo. No meu caso, a cintura alta, junto com a bota, que é quase da cor da pele, que se esconde nos tons terrosos aqui da oncinha, ela cria um movimento vertical alongador. Então, eu pareço mais alta, certo? Essa altura, ela me dá, ela afina um pouco, porém, no meu caso, eu também uso o volume da peça e estampa para poder tentar compensar um pouquinho mais aqui o ombro. Aqui nós temos também o movimento vertical do nosso blazer. Então, aqui, provavelmente, a pessoa ela não parece, talvez, com o ombro tão mais largo quanto ficaria justamente por causa do blazer, tá? E aqui a gente tem o decote e esse corte na lateral. Isso cria também um movimento vertical. Aqui também a cintura marcada alta também cria um movimento na vertical. Então, a gente pode misturar esses elementos justamente para a gente conseguir o efeito ideal que a gente quer para a nossa silhueta. Eu uso esses efeitos e na semana que vem, na segunda, nós teremos uma outra aula e essa aula será sobre como você usar uma peça que não é boa para o seu corpo e fazer ela ficar boa para o seu corpo. E é esses dois efeitos que a gente vai usar a favor, tá? Então, usa o efeito vertical na região que você quer diminuir, que você quer disfarçar. E usa para parecer mais alta. Vamos analisar agora alguns efeitos justamente para vocês entenderem um pouco mais desses efeitos aí do bloco na horizontal ou da linha na vertical. Aqui nós temos praticamente a mesma, aliás, é a mesma saia na mesma pessoa com efeito visual bem diferente. Se você observar, em qual deles ela parece mais alta? Nesse aqui, com certeza, porque é onde ela usou mais artifícios verticais. Nesse aqui, por mais que ela tenha usado dois, os artifícios na horizontal, os efeitos na horizontal, ficaram mais evidentes. E por isso acaba que dá uma achatada na silhueta, tá? Então, vamos lá. Se você observar, nós temos o bloco do sapato, que dá uma diferença de pele, né, da cor da pele. Então, isso já cria um bloco por si só. E, além disso, tem a questão dele ser fechado no peito do pé. Então, também, né, pesa muito visualmente ali. Então, criou um bloco. Depois nós temos o bloco da perna dela. Depois nós temos o bloco da saia e o bloco da blusa com a jaqueta. Tenho aqui 4 blocos na horizontal. Aqui nós temos apenas 3 blocos. Por mais que a sandália crie essas linhas horizontais, é algo tão fino, tão delicado, que não chega a achatar a silhueta dela. E aí nós acabamos rapidamente olhando uma perna um pouco mais longa, um pouco mais vertical, um pouco mais alta. Além disso, nós temos a cintura alta marcada. E aqui nós temos ainda um efeito na vertical do decote. Veja o seguinte, além dela ter aqui menos blocos, ela tem aqui mais elementos na vertical. Por isso que ela alongou mais a silhueta. Inclusive, a blusa dela parece a minha. Outra coisa, se essa blusa aqui estivesse terminando por aqui, na altura do quadril, ela provavelmente pareceria menor. Por quê?
porque ela ia aumentar muito o tronco e diminuir muito as pernas. Então, é por isso que a cintura alta, ela é um artifício, cria um efeito visual vertical. Porque ela, marcando a cintura alta, dá a sensação de que você tem mais perna. Quando você desce muito essa blusa e coloca ela muito para baixo, você acaba dando a sensação de ter mais tronco e menos perna. Não é o tronco que te dá altura, são as pernas. Isso já está no nosso cérebro. Então, se você corta essa altura das pernas, você acaba parecendo mais baixa. Um outro exemplo aqui rapidinho. Se ela tivesse colocado essa blusa para fora e aqui tivesse ficado, tá, um bloco dessa blusa para baixo da jaqueta, eu criaria um outro bloco horizontal. Então, eu ia criar tênis, perna, uma parte da saia, uma parte da blusa, outra parte da saia com a jaqueta e depois o tronco. Aqui eu coloquei novamente para vocês verem o quanto isso se aplica a qualquer pessoa. Aqui nós temos a mesma blusa sendo usada pela Camila Coutinho. E aí nós temos a blusa, a calça e a bota. E aqui um look monocromático, certo? Essa blusa, ela expande o ombro, porque ela cria um efeito horizontal no ombro, então ela cria volume nessa região. Já começa por aí. E aqui, se vocês observarem, ela criou um bloco para o sapato, um bloco para a calça e um bloco para a blusa. E, além disso, ela criou um efeito triângulo invertido no corpo por causa do volume que a blusa dá nessa região. Então, aqui, ó, vamos voltar, ela aparece nessa foto um pouco menor do que nessa, justamente por causa dessa linha na vertical que ela criou no segundo, que acaba trazendo mais altura. Então, aqui, ela só cria um bloco. Se ela criou só um bloco, ela parece mais alta. Outro exemplo com a mesma peça. Então, eu tenho aqui... eu sei que eu tenho sapato de uma cor diferente, só que se você observar, visualmente falando, você observa só um bloco bem estreito, bem fininho, e a maior parte você enxerga a perna dela, porque não é um sapato que tampou muito o peito do pé. Já, deixa eu ver se eu consigo mudar essa barrinha. Eu consigo mudar para cá. Para vocês conseguirem ver o efeito visual, né? Já aqui, eu tampo muito o peito do pé. Se eu tampo o peito do pé, eu crio um bloco maior. Aí, eu encurtei a perna dela aqui e aqui, porque olha só o quanto eu vejo de perna e aqui o quanto eu vejo de perna, tá? Então, olha só para vocês verem uma coisa que é interessante. Aqui eu consigo criar 3 blocos, aqui ela criou 4 blocos, tá? Se ela tivesse colocado essa bolsa exatamente nessa altura, ela também teria criado um outro bloco aqui e ela achataria um pouco mais a silhueta do que está aqui nessa primeira foto, tá? E vamos lá, uma coisa que é importante vocês entenderem, não é que está certo e errado. Ah, então quer dizer que o look 1 está certo, esse look aqui, e esse está errado? Não, são experimentos. E você tem que entender, você entendendo essas técnicas é que você consegue, primeiro, entender por que às vezes na frente do espelho você não se deu bem, estava alguma coisa esquisita e você não sabe por quê. Segundo, entender o efeito visual vai fazer você ter certeza se é aquilo que você quer ou não para sua silhueta. Por exemplo, eu tenho uma aluna que uma vez virou para mim e falou assim: não entendo por que você usa coisa que é chata, sendo que é feio. Não é uma questão de feio e bonito. Às vezes a gente quer prezar mais pela informação de moda do que necessariamente pela silhueta perfeita visualmente. Então, é isso que vocês têm que ter uma noção. A partir da hora que você consegue escolher isso para você, você vai conseguir ter mais noção de qual é o limite do uso do seu guarda-roupa. Porque, por exemplo,
eu até um tempo atrás não usava saia midi com tênis. Eu achava muito esquisito, né? Hoje eu já consigo usar e me sinto bem. Então, até um tempo atrás aquilo era um limite para mim. Hoje eu já uso e já não é um limite. Então, os meus limites eles vão mudando à medida que eu vou analisando se aquilo vai fazer sentido para minha silhueta ou não, para minha imagem ou não, para o meu estilo ou não. A partir da hora que você não tem conhecimento dessas técnicas, você não sabe fazer essas escolhas. Porque as coisas não fazem sentido para você. E aí você não sabe, não sabendo fazer essas escolhas, você coloca a culpa em quem? No seu corpo? Você coloca a culpa no seu cabelo, no seu rosto, nas suas roupas, na falta de dinheiro, na falta de tempo. E aí você vai se cuidando cada vez menos. E onde que se aplicam essas regras? A gente aplica essas regras para parecer mais alta, se você quiser. Aplique essas regras para criar o efeito ampulheta que eu falei para vocês na aula anterior. Aplique essas regras para tentar compensar um efeito ruim de uma peça. Por exemplo, o terceiro look e o primeiro look, a peça que eu estou usando na parte de cima, ela aumenta o meu ombro. E ela aumenta e eu tenho o triângulo invertido. Se eu estivesse usando essas duas peças aqui com uma calça skinny preta, com certeza o efeito visual ia ser muito esquisito. Por quê? Porque eu ia diminuir mais ainda o meu quadril, né? E aí, principalmente porque as minhas peças são de cintura alta, eu ia alongar minha perna, então eu ia diminuir mais ainda, por causa do preto e por causa da altura de cintura. E aí você ia ver que eu ia ficar com o ombro em maior evidência. Não ia criar um efeito agradável aos olhos no meu corpo. E assim, eu não me incomodo tanto em ser triângulo invertido, mas quando fica exagerado, eu não me sinto muito bem. Porque eu sei que não estou mostrando minha cintura que é fina, né? Eu sei que eu posso ter um pouquinho mais de quadril. Então, não ficaria tão bom. Como eu sei compensar, o que eu faço? Eu coloco volume, eu coloco uma cor mais vibrante, eu coloco um elástico, efeitos na horizontal, na parte de baixo, para criar volume naquela região. Aqui, por que eu coloquei esse look? Porque quando você entende esses efeitos, você tem pouco busto, se incomoda com isso, você vai criar então volume na horizontal, porque você vai parecer então com mais busto, vai se sentir melhor com as roupas. Né? Quer usar uma botinha, mas aí a botinha dá muita diferença com a cor da pele? Olha aqui, movimento na vertical, na saia, cria essa ponta, dá a impressão de ter mais perna, e aí ela consegue usar uma peça que não seria talvez tão boa. Ela pôs cintura alta, ela colocou uma blusa que tem um bordado, um movimento em V, e tudo isso vai criando pontos que ficam positivos para o efeito que a pessoa quer. Eu sei que vocês ainda estão falando assim, mas Karina, eu ainda não sei meu tipo de corpo. E aí é o seguinte, quarta-feira agora eu vou abrir as inscrições para vocês gratuitamente aproveitarem a comunidade Estilo Pessoal por 2 dias, fazerem uma degustação. No dia 19 de janeiro, na finalização desses 2 dias, vocês vão ter uma aula que seria só para alunas, porém vocês vão ter acesso. E nessa aula vocês vão sim aprender a fazer as medições adequadas e descobrir exatamente qual é o seu tipo de corpo. Então se preparem para quarta-feira, você já se inscrever, garantir que você vai participar, porque apesar de ser algo gratuito, eu vou limitar o número de vagas, justamente porque a gente tem que controlar a entrada e saída de vocês lá da comunidade, porque vai durar durante 2 dias. E aí nós vamos limitar. Então, na quarta, vocês já se inscrevem, aproveita, porque no sábado de manhã eu mando o link da comunidade e vocês vão ter que aproveitar aí durante 2 dias.
Domingo à noite, eu estou tirando vocês da comunidade, porque é uma degustação, é um teste que vocês podem fazer. E aí vocês vão poder ter a oportunidade também de assistir a uma das aulas exclusivas de alunas. Eu nunca abri esse conteúdo para pessoas de fora, apenas para alunos. Então vai ser assim, um presentão de ano novo para vocês. E vocês vão poder descobrir de uma vez por todas o tipo de cor, certo? Bom, é isso a nossa aula de hoje, nossa aula gravada, mas estou bem satisfeita aí com o resultado. Eu acho que é exatamente tudo que eu trouxe aqui, era o que eu queria transmitir para vocês. Espero que tenham gostado, tá? Deixa aqui nos comentários as dúvidas, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e vai acompanhando aí ao longo da semana para você não perder a oportunidade da inscrição gratuita aí de test drive de 2 dias na comunidade.